Você que está em Factory Securitizadora, hoje eu queria falar de um pilar muito importante, que é avaliação de risco de crédito. A gente está vivendo um momento de avanço de tecnologia, tá? Tem várias ferramentas para você avaliar os dados do seu cliente, Mas o mais importante do que avaliar os dados é saber o peso e a importância de cada dado na hora que você vai fazer essa avaliação. Porque hoje existem muitas ferramentas que trazem essas informações consolidadas. Não só informações cadastrais do segmento, comportamento em negócios, volume de operação, potencial de liquidação, restritivo, se tem problemas judiciais ou não, inclusive certidões. Mas eu quero falar aqui que uma vez que você tem uma política de crédito, o que é negociável para a sua operação e o que é inegociável, você começa a criar diretrizes. Por quê? Se você pegar qualquer birô de crédito, eles vão seguir uma linha lógica lá. Por quê? Tem os Big Data que coletam as fontes de informação. Por exemplo, o Serasa, como vários outros. Ele vai na Receita Federal, no Sintegra, vê se a empresa está ativa ou não e te traz essa informação. Aí ele vai no Semprot, vê se tem restritivo ou não. Vai nos cartórios, aí ele vai no tribunal, bate e volta. Aí ele vê o SCR, aí ele vê o comportamento em negócio, restritivo, para poder te consolidar e te dar aquele relato de uma informação do seu cliente. Porém, você vai ter aquela visão, tá? Muitas vezes do score probabilística, matemática, mas você precisa ter uma visão julgamental do que é importante para a sua operação e do que não é importante. Por quê? Muitas vezes você pega uma empresa que ela tem lá 15 anos de existência, mas entrou um sócio faz 6 meses e começou a pedir crédito. Então, uma empresa de 15 anos que não tem comportamento em negócios, que entrou um sócio recentemente e começou a pedir crédito. Ou seja, você atende esse tipo de cliente? Não atende? Por que você não atende e por que você atende? Outra questão, você pode pegar um cadastro totalmente libado, mas ele tem um processo extrajudicial com uma Factory Securitizadora. Você cadastra ele mesmo tendo um cadastro libado? Se ele já está dando problema no nosso segmento, você acha que não vai dar problema para você? Então, quer dizer, esses negociáveis e inegociáveis, dentro de uma política de crédito, a sua triagem ganha tempo, o seu analista de crédito ganha clareza. Porque hoje tem ferramenta que você consegue verificar não só dados cadastrais, comportamento em negócio, potencial de pagamento, restritivo, dívidas bancárias, certidões, mas você consegue verificar o potencial do que esse cliente emitiu na visão cedente de títulos, o que emitiram para ele na visão sacado e a quantidade de títulos que ele cedeu para terceiro. E aí o que acontece? Aumenta a sua tomada de decisão. Porque avaliar risco de crédito, você não pode 100% acreditar nas ferramentas. Elas têm o peso, sim, da operação, muito válido e necessário, mas você precisa ter o feeling julgamental baseado em vários critérios, inclusive no nível de grandeza da sua operação. Porque às vezes você está prospectando um cliente totalmente fora do seu PL, da sua estrutura de capital. Ou muitas vezes você está prospectando um cliente que tem uma concentração de sacado que pode quebrar o cedente e quebrar a sua Factory Securitizadora. Então, antes de você começar a liberar crédito, crie essa espinha dorsal. Por que eu estou falando disso, pessoal? Quando o nosso mercado se torna mais forte, quando tem pessoas mais preparadas, fortalece o nosso mercado, diminui a inadimplência e tira esses picareta fraudador. Essas empresas de liminar, o que elas fazem, as empresas de liminar? Elas limpam tudo e pegam um inocente, o empresário está começando agora com Factory Securitizadora, não usa a ferramenta certa, vai olhar lá, está tudo lindo, o cara está pendurado de problema. E aí, meu amigo, fora, título de confirmação, os fraudadores, etc, etc, etc. Hoje, com mais de 220 membros do Método Tigre Branco, um dos pontos centrais que eu sempre falo para eles, e não é uma aula. A aula de crédito são 3 aulas de 2 horas. Já imaginou o que eu estou falando para vocês? 6 horas de aula. Detalhado por detalhe. Desde a triagem, o pré-cadastro, com base na avaliação de crédito, até o fim da formalização. Porque ela é um ponto central. Ah, eu tenho o melhor cliente do mundo, mas você sabe quanto que ele fatura? Você sabe liberar o limite ideal para esse cliente? Eu sempre escuto falar, quanto que eu devo dar de limite para o cliente? Ah, essa operação é de alto risco ou médio risco? Tem várias variáveis. Para você dar um limite para um cliente, tem várias variáveis. Obviamente, o nível de grandeza do negócio dele. Quanto que ele fatura, quem que ele fatura, a qualidade do sacado.
mas também o risco dele comparado à operação, tá? Para quem que ele vende, é um produto essencial ou secundário, tem várias frentes. Então, toda essa política de crédito vai fazer com que você tome melhores decisões, não fique apagando fogueira, né? Sempre falar, não, o problema é do crédito, o problema é da controle de lastro, o problema é do cadastro, não. Você tem uma diretriz e uma política de crédito que vão ser seguidas pelo seu time com base nos negociáveis e os inegociáveis. E isso você vai separar o joio do trigo. Porque a nossa ideia é ter clareza no crédito para separar o joio do trigo e assim aumentar a rentabilidade e diminuir a inadimplência. Beleza, pessoal? Continue seguindo a gente no Instagram, YouTube, tá? E tudo que eu faço aqui o pessoal sabe, é de coração. É para que o mercado se fortaleça e você rentabilize a sua FEC, o securitizador, até mesmo você que está no empréstimo pessoal e está querendo formalizar a sua operação. Um abraço a todos aí.